tinha um apego. E eu sentia que você não... pelo menos com as conversas que eu tive com algumas pessoas do Novo que vieram aqui, eu sentia que você tinha bastante influência lá e que você queria ver o partido de um jeito. Entendeu? E aí a gente fica pensando quais são o porquê que ele quer isso. Pelo que você está falando, você queria criar aquela cultura para poder tirar o pé e sair fora. Exato, óbvio, assim, desde o início sempre foi isso. Até uma vez me perguntaram, mas João, não teria sido mais fácil fazer que nem o Dória, ter ido logo para um partido e ter saído candidato? Eu falei, claro, teria sido muito mais fácil, mas nunca foi isso que eu quis. O que eu queria desde o início era montar um partido diferente, onde o que a gente pudesse fazer? Trazer gente nova que está fora da política, que diz, esses políticos que estão aí não me representam, então tá bom, não te representam? Como é que a gente muda isso? Não dá para ficar do lado de fora torcendo. Falo, vamos para lá para a gente trocar esses caras. Como é que a gente troca? Tem que ter um partido. Então vamos fazer um partido diferente. Só que qual é o mal dos partidos em geral? É porque ele tem os caciques e depende da direção de uns caras. Ele é corrompido em si. Exato. Então a gente tem que começar um partido diferente. E é interessante, quando a gente começou o Novo, eu ouvia crítica toda hora. O cara falava assim, mas João, vocês estão fazendo errado. Não é assim que monta um partido político. Não é assim que faz. Aí eu falei, que ótimo. Se não é assim que faz aí. Assim que a gente vai fazer. Porque se a gente quer diferente, tá certo? A gente tem que fazer diferente. Mas quem que é a gente, João? Era tu e mais quem? Quem foi o primeiro cara que tu ligou? Essa ideia saiu da tua cabeça? Não, na verdade, essa ideia começou o seguinte. A gente começou, isso foi em 2008. Eu estava jantando em São Paulo aqui com um amigo meu do Rio. E a gente estudou junto no colégio. Depois hoje ele é brigado comigo. É um dos que diz que eu mando no Novo, sério. A gente jantando junto lá aqui em São Paulo em 2008. Eu virei para ele, nessa época eu estava no conselho de administração do Unibanco, né? E eu virei para ele e falei o seguinte, eu queria fazer alguma coisa para ajudar na área pública. Não é possível, assim, eu no Rio, o que me irritava e me decepcionava mais? Você parar no sinal de trânsito e ver aquele monte de criancinha tentando vender o chiclete, jogando aquela bolinha para cima, 10, 12, 14 anos de idade que deviam estar no colégio. Eu falei, não é possível, eu pago um imposto danado. Pois é. Né? Não uso escola pública porque você não estava usa ruim. nada do Estado, você não usa nada do a rua. Estado, a rua. E para onde vai o diabo desse dinheiro que não está indo para colocar essas crianças no colégio? Então isso, assim, não é possível. Aí o meu raciocínio, bom, eu tinha tido um histórico de boa gestão na iniciativa privada. Falei, será que não dá para ir ajudar a iniciativa pública para fazer isso? Aí a gente começou essa conversa com ele e nessa época o Gabeira estava saindo candidato lá no Rio para prefeito, né? E aí ele tinha contato com alguém que era próximo do Gabeira, a gente teve um contato, o Gabeira é um cara sério, falei, bom, esse era um cara que era bom a gente ajudar para ser eleito. Aí eu gosto muito de esporte, né? Estava correndo na Vista Chinesa lá no Rio. Para quem não conhece, é um lugar que é muito legal para pedalar e para correr. Aí tinha uns empresários pedalando, naquela época ainda tava bom de corrida, deu para correr do lado deles. Caralho. Pedalando. Hoje está difícil. E aí eu falei, vamos ajudar a candidatura do Gabeira? Aí esse cara virou para mim e falou o seguinte, João, eu não gosto de ajudar político a se eleger. Eu gosto do seguinte, o político foi eleito, eu vou lá com um plano, e se ele disser, não, esse plano é bom para ajudar a cidade ou o estado, aí eu ajudo. E a gente está fazendo isso com o Sérgio Cabral, ele me falou na época. Né? Naquela época o Sérgio Cabral estava implantando aquelas UPPs, todo mundo achando que ia, e me chamou para umas reuniões com o Sérgio Cabral. Na verdade, me chamou a reunião para participar disso, aí eu fui lá, mas assim, em janeiro de 2009 eu fui almoçar lá com o Sérgio Cabral e com mais uns 2 ou 3 assessores dele. E não tive a sensação boa, assim, não gostei assim, não teve nada na conversa, mas não gostei. Jeito de político, assim, aquele negócio. E eu saí de lá e falei o seguinte, bom, não adianta entrar para a área pública para tentar fazer alguma coisa se as lideranças que estão em cima não estão com a mesma disposição que você, ó, tá certo? Todo o processo você começa com as lideranças boas. O cara bom leva gente boa. O cara que não é bom não leva gente boa. E pode até levar gente boa no primeiro momento, o cara fica pouco tempo e vai embora. Então, qual foi o meu raciocínio lá em 2009? Eu falei, não tem jeito, a gente tem que trazer lideranças novas para a política. Aí terminou esse almoço, que esse empresário tinha falado para eu liguei para ele e falei, não dá. Ou a gente tem coragem e disposição para entrar para a política, ou a gente não vai conseguir mudar nada. Isso foi em 2009. Lembrando que a gente está em 2021 e estamos com esse mesmo dilema, né? Isso aqui é dureza. É verdade. Aí eu falei para ele, não dá,
E aí eu fiquei pensando, aí falei de novo com esse amigo meu que a gente tinha conversado lá em 2008, que estava mais ou menos próximo, ele falou, não tem jeito, só tem uma saída. Precisamos de político novo, precisamos de político novo. Como é que a gente faz para trazer político novo? Não dá para trazer para os partidos antigos. O que a gente faz? Vamos montar um partido. Eu não fazia a menor ideia Da pica da que tu tava. encrenca que ia ser, obviamente, né? Não tinha ideia. Tanto é que a minha primeira ideia, o meu primeiro conceito foi o seguinte, bom, estou pensando, vamos tentar arrumar o Rio, vamos montar um partido para a gente lançar uns caras aqui no Rio. Aí a primeira coisa que eu descobri é que você não pode montar um partido para um lugar só. Você tem que montar um partido nacional. O que é uma dificuldade enorme. Imagina que você diz o seguinte, pô, eu queria montar uma padaria. Aí o cara falando, você quer montar uma padaria? Só pode se você for montar em pelo menos 9 estados. Não, mas eu quero montar só uma, para ver se dá certo, se funciona, se os caras gostam das coisas que eu vou fazer. Não, tem que montar em 9. E assim começamos, né? Então, Caraca, que merda. E qual que é o primeiro passo para montar um partido? Eu tenho o sonho de criar o partido da candidatura independente. Eu Vamos queria lá. criar esse partido. Não, assim, o primeiro, a candidatura independente, ela podia ser fácil se fosse tranquilo montar partido, se não tivesse problema nenhum. Podia só uma canetada criava a candidatura Mas aí, independente. Monarca, olha como é que começa o processo. Aí, a primeira coisa, você tem que reunir 101 fundadores. E você me pergunta, mas por que 101 e não 100? Pra não ser 100. Só para não ser 100, né? Para não ser 100. Aí você tem que montar 101 de 9 estados diferentes da federação. Aí a gente foi fazer isso. Em 2010 eu tive um problema de saúde que não deu para fazer nada. E aí, final de 2010, eu voltei e falei, não, vou montar esse negócio. Aí tinha que fazer um estatuto, não sei o quê. E a primeira coisa, o que é? Você junta essas pessoas, aprova um estatuto, o estatuto diz basicamente como é que o partido vai funcionar, o que pode, o que não Como pode. foi essa elaboração do estatuto? Porque é uma peça importante do Não, aí quebra-cabeça. voltando só à pergunta do Claro. Igor, aí eu peguei, tinha um cara que trabalhava, quer dizer, eu tinha um sócio no escritório, a gente fazia gestão dos nossos recursos, eu falei, Fábio, eu tô pensando em montar que tal? Vamos, não, tô dentro. Um outro cara que trabalha, João, eu tô dentro também. Aí um do lado do Rio, não, vamos embora. Aí o estatuto, eu fiz o seguinte, fui ler, me indicaram um advogado, que na verdade eu já conhecia, que tinha trabalhado lá para a gente no banco, chamei, vocês conhecem? Não, a gente conhece um pouco, podemos fazer. Aí eu entrei na internet e baixei o estatuto do DEM, do PSDB, do PT, desses maiores, e comecei a dar uma lida, né? O que você achou dessa lida Olha, aí? a primeira coisa que no me chamou a estatuto é tudo atenção... legal, não, aposto. mas olha a primeira coisa que chama a atenção. No estatuto do PT e do PSDB, fala o seguinte, o cara quando tem um cargo comissionado, ou quando ele é mandatário, ele tem que dar um percentual do salário para o partido. Eu já achei isso totalmente absurdo. É rachadinha na lei. Exato, e olha só, se você é um partido, você quer que tenha o quê? Que tenha um monte de gente com cargo comissionado, ganhando o maior salário possível. Eu falei, os partidos já nascem com um conceito totalmente contra o cidadão. Devia ser ilegal esse estatuto, inclusive. É um estatuto que deveria ser ilegal. Você não pode ter no estatuto que o cara tem que dar dinheiro pro partido. É isso, mas tá lá Faz escrito. sentido. E assim, e não é só que o cara dá, ele assina um compromisso, faz débito na conta. O cara recebe o salário, débito na conta já 10%, 15% já vai pro partido. Entendeu? O sistema tá todo podre, né? Então, assim, as que leis bagulho são todas inacreditável, podres. cara. Aí eu comecei a ver os estatutos, a gente começou a ler e falou, a gente tem que tentar ir fazendo algumas coisas diferentes aí. A primeira coisa, que nem estava no estatuto, mas a gente já começou a pensar na época, falou, não dá para usar dinheiro público, né? Porque qual que é o conceito por trás de qualquer coisa? Se ninguém gosta do seu programa, ninguém assiste. Se ninguém assiste, ninguém faz propaganda aqui, não tem patrocinador. Se não tem patrocinador, você vai morrer de fome e o programa fecha. Então, de duas mãos, você fecha o programa, você melhora o programa. Sim. Tá certo? Essa deveria ser a lógica no partido, tá certo? Se ninguém gosta desse partido, ninguém dá dinheiro para ele, o partido fecha. Aí fica, mas o Brasil tem 30 e poucos partidos. Claro, 30 e poucos partidos recebem dinheiro público, quem é que vai fechar? Imagina você montou 50 restaurantes e fala, todo restaurante vai ter dinheiro público. Ele falou, quem montar restaurante vai ter dinheiro público. Vai ter, garantia de sucesso. Vai ter 50 milhões de restaurantes. Não interessa se trata bem, se faz comida boa, se recebe tem gente cliente, para comer. Se tem gente para comer, vou montar restaurante. Tá certo? Então, assim, essa lógica está totalmente errada. Então, a primeira coisa, por exemplo, no Brasil, tinha que acabar dinheiro público, era a forma de diminuir a quantidade de partidos. Mas aí, voltando, então, falei, primeira coisa, junta as pessoas.
faz o estatuto, aí, olha que interessante, aí você tem que publicar o estatuto no Diário Oficial, né? Você precisa publicar para você tirar o CNPJ. Aí, quando a gente vai no Diário Oficial, o cara falou, olha, para publicar eu preciso do CNPJ. Eu falei, mas eu só consigo o CNPJ se eu publicar. Não, mas só podemos publicar se tiver o CNPJ da empresa. Então, aí conseguimos, o advogado explicou, depois de uma luta, eles publicaram. Aí, com a publicação, a gente tirou o CNPJ. Que doideira, que puta que doideira. pariu, cara. Aí, bom, agora eu vou tentar abrir uma conta corrente, porque o partido precisava ter uma sede, precisa ter uma conta corrente no banco. Aí você vai nos bancos públicos, não dá para abrir, só depois do registro. E os bancos privados, partido político já não quer abrir, não dá, é complicado. Caralho, e esse cara é o João Amoedo, que trabalhava tipo, no Unibanco, Que né? e diziam que o partido era do Itaú. Né? Tem muita já, o partido do Itaú. Aí você vai lá no Itaú, não, conta corrente para você. Pau no teu cu. Mas só para abrir uma conta, a gente não vai fazer nada, só para pagar umas continhas ali, o negócio. Não pode. E aí começamos a pior etapa, que é onde o Bolsonaro não conseguiu avançar, que é coletar as fichas de apoio, né? Como é que é a história da ficha de apoio? Você tem que ter uma fichinha que você assina na rua, você aborda as pessoas e fala, ó, você topa que a gente cria um partido? Você vê que já não é um discurso fácil, porque o cara, partido político, Deus me livre. Mas você tinha que ter 500 mil fichas dos caras dizendo que apoiavam a criação do partido, com o nome do cara, o título de eleitor. Nossa. Imagina. E aí depois que você... E não a pode ser assinatura. digital isso. Não pode ser digital. E a assinatura do cara. É feito pra dificultar. É feito para dificultar. Porque quem está lá não quer ter concorrência. E outra, certo? se você facilita a abertura de partidos, fudeu também. Como que você vai bancar todo mundo, né? Mas se não tiver dinheiro público, não tem problema nenhum. Tá certo? Você mata as duas coisas. Então, o que os caras fazem? Duas coisas erradas. Eles dão dinheiro público, aí, dado que deram dinheiro público, vamos dificultar. Então, Mas é fazer um tudo erro errado. para compensar tudo o errado. outro erro. O sistema brasileiro é tudo Agora, errado. só que aí vai piorando. Você pega as assinaturas. Aí que você pega as assinaturas, você tem que mandar para os cartórios eleitorais para eles validarem. O que aconteceu? Aí, no primeiro momento, a gente pegou uma empresa, sentou com todos os caras e falou o seguinte, ó, a gente precisa que vocês vão para a rua, e a gente explicou o que é o partido que nasce sem políticos, onde todo mundo vai ter que ser ficha limpa, explicou quais eram os principais critérios. Não explica muita coisa para o cara, você vai lá e só dá essa coisa e vê se o cara quer apoiar a criação. Aí a gente recebeu as fichas dessa empresa que a gente tinha contratado, mandamos para os cartórios eleitorais. Aí os caras começaram a ver, algumas fichas não batiam. Entendi. Aí não batiam as fichas, um ou outro eles ligavam para a pessoa, o cara falava, não assinei isso aí não, essa não é minha assinatura. Ou, eu não sei se foi a empresa ou o funcionário da empresa que ia. Aí eles mandavam as fichas, aí o cartório eleitoral manda para o Ministério Público manda para a Polícia Federal. Nós fundamos o partido no início de junho de 2011. Em meados de 2011 eu estava viajando, aí recebi um telefonema dos advogados, falou, João, vai ter que prestar uns depoimentos lá na Polícia Federal, porque estão dizendo que o partido falsificou a assinatura. A minha esposa estava do meu lado e falou, João, vamos desistir. A gente está fazendo um esforço danado para tentar melhorar o Brasil. Você está tendo que dar depoimento agora na Polícia Federal para um negócio que você está querendo só ajudar. Mas o fato é o seguinte, eu sou daquela tese de que quando tem desafio eu fico mais animado. Empenhado. Eu falei, não, vou... Quer dizer que é impossível então? Então, Entendi, vamos montar. entendi. Resumo da história. Teve casos de eu ter que ir para a Polícia Federal, por exemplo, aí tinha ficha em Salvador, que os caras pegaram, a gente mandou, aí o cara achava, a tese é que eu tinha ido para Salvador e eu tinha falsificado as assinaturas. Então, eu ia lá na Polícia Federal. Eu não acredito que o cara realmente pensou isso, Quando cara. foi a última vez que o senhor esteve em Salvador? Aí eu falei, há uns 3 anos atrás. Ah, tá. E aí, sem mentir, tinha uma frase lá, eu me lembro, eu voltei à escola lá quando você estava melhorando a caligrafia, né? Falou, então, escreve aqui 50 vezes essa frase. Eu escrevia 50 vezes a frase para comparar se a minha letra era a letra que estava na ficha. Pode crer. Eles fizeram toda uma perícia. Então, agora teve casos, por exemplo, aí eu fui na Polícia Federal no Rio, isso aqui em São Paulo. No Rio, o cara falou, quer dizer que vocês foram vítimas, né? Eu falei, fomos vítimas.
Porque a empresa se comprometeu a fazer isso, a gente explicou e não fez. Aí a gente foi fazer um monte de outra coisa. A gente montou, pegou um voluntário, esse voluntário foram Aí vocês treinados. foram fazer vocês mesmos A gente busca. montou uma equipe dentro. Como foi chegamos montar a ter... quantas pessoas tinha nessa equipe? Olha, a gente chegou a ter em São Paulo umas 200 pessoas coletando ficha e internamente umas 30 fazendo digitação. A gente montou um sistema de programa de computador, de software, para tentar, colocando alguns nomes, a gente tentar pegar todos os nomes, porque tinha uma base de dados do TSE que eles disponibilizam. E aí checar com um pedaço do seu nome, achar o seu nome todo, para achar o título de eleitor. Então, assim, foi uma tarefa... descomunal, imagino. Foram 3 anos e meio fazendo isso. 3 anos e meio coletando assinatura. E a validação você tinha que levar para os cartórios. Então, assim, O bom é que você coletou 3 anos atrás uma assinatura, validou, tá validado. Foda-se, não tem como desvalidar. não, esse é o problema, Monarca. E por isso ficou mais difícil montar partido. Caralho. A gente demorou 3 anos e meio. A legislação mudou e agora a assinatura só vale por 2 anos. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que sei lá, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses, final de 2019, coletou algumas assinaturas, quando chegar final de 2021, início de 2022, caducou. E aí, Aí pra tem ele que começar recuperar de a novo. popularidade de novo, pra conseguir a assinatura de novo, fudeu. E aí, depois que a gente coletou todas as assinaturas, você tem que consolidar tudo. A gente entregou no TSE em maio de 2014. A gente entregou as assinaturas, as atas, os diretórios montados, toda a papelada que tinha. Os caras demoraram até setembro de 2015. 1 ano e pouco. Eu falei, bom, isso vai demorar uns 3 meses, porque é só um checklist, né? Assinatura está aqui, diretório está aqui, a ata está aqui, a publicação está aqui. Ficaram de março a 15 meses. De maio, junho até setembro. Sentados. Era só Sentados. era só apertar os botões. Sentados. Aí vai para julgamento do TSE, aí a gente, depois do terceiro julgamento do TSE, a gente foi 3 vezes para Brasília. Falou, isso aqui tem um negócio que tem que mudar. Aí a gente... E tanto é que, desde o início, assim, primeiro, vocês não vão conseguir as fichas. Eu ouvi isso várias vezes. Vocês não vão conseguir as fichas. Depois que a gente conseguiu as fichas, vocês não vão conseguir registrar o partido. E tinha umas horas que eu falava... Você acreditava? Eu acreditava, não vai dar. Porque, assim, foi de 2011 a 2015 trabalhando. E, ao mesmo tempo, você tinha que fazer os negócios nas mídias sociais, responder Fale Conosco, assim. E cuidar da comunidade que você estava gerando, né? Que é o mais importante. Exato, né? que era só só burocracia ideias. que tu estava Então, por isso é que no final eu estava já... Tava Pô, então cansado. quando vocês conseguiram, finalmente, deve ter sido festa lá uma no festa, diretório. Foi uma festa. Tinha uma turma lá que estava no início, que ajudou e pegando ficha, que a turma chorava, né? Eu imagino. Porque... 4 anos trabalhando na parada. E como a gente teve que ir 3 vezes ao TSE, chegou uma hora que você começa a achar que, de fato, você não vai conseguir, né? Mas aquilo era só o início, né?